Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, tá? Hoje vamos aqui iniciar nossos estudos do baralho cigano, certo? Lembrando que aqui é um estudo simplório e objetivo, né? Eu não vou abranger e me aprofundar muito nas situações, tá? Esse curso é voltado principalmente para as pessoas que nunca tiveram contato com baralho cigano, mas ao mesmo tempo acrescenta assim algo mais para aqueles que já conhecem, certo? Vamos lá? Veja só, pessoal. A gente sabe que o nosso baralho cigano tem 36 cartas, né? Cada qual tem seus significados diferentes de um modo geral e vai se modificando de acordo com cada área da vida que for perguntada, não é verdade? Então, hoje a gente vai nos atentar mais nos significados gerais. Posso até soltar uma coisa ou outra nas outras áreas da vida, certo? Só para complementar um pouco mais a nossa leitura. Vamos lá? Gente, qual a primeira carta que apresenta o nosso baralho cigano? É a carta do cavalheiro, né? Desculpa, gente, minha garganta tá meio ruim hoje, mas tudo bem. Vamos lá, eu não podia deixar de gravar hoje. A carta do cavalheiro, gente, o que ele já define, movimentos, é algo que está por vir na tua vida, certo? Esse algo que está por vir pode ser coisas boas ou coisas não tão boas, tá? Dependendo das outras cartas que tiver ao redor deste cavaleiro. Muitas vezes, esse cavaleiro, dependendo da onde que ele para, a gente precisa observar as cartas que está atrás dele, ou seja, de onde que ele está saindo, e as cartas que estão na direção para onde ele está indo, né? Ou seja, de onde ele está saindo e para onde que ele está indo, ou seja, melhor informando qual a situação que esse cliente está passando e como vai ficar essa situação, né, desse cliente de agora em diante. Porque o cavaleiro em si traz esse movimento, né, de situações, tá? Também, gente, no modo geral, o cavaleiro ele representa a chegada de alguém na vida do consulente ou da consulente. Pode ser uma pessoa amiga, pode ser uma visita de um parente, mas em casos assim românticas, ele pode representar a chegada de alguém que realmente vai marcar bastante esse consulente, sendo que vai ser algo passageiro, né? Geralmente ele tem essa tonalidade de ser algo passageiro, mas isso não é regra, tá? Por quê? Porque eu sempre digo, a gente precisa observar as cartas que estão ao redor deste cavalheiro. Na questão financeira, pode chegar um dinheiro rápido, você pode receber um pagamento, ou seu dinheiro pode até chegar de forma antecipada, certo? Geralmente também essa carta, ela representa assim mudanças que vai ocorrer de forma bem rápida, né? Não é coisa de um mês não, gente, é coisa de 15 dias a 3 dias, tá? É uma carta realmente que tem essa velocidade. Vamos lá para a carta 2. Gente, a carta 2, ela representa a carta dos trevos. Existe uma dualidade, né, na questão das duas escolas. A escola europeia, ela define a carta dos trevos como fosse uma carta de sorte, benéfica, ou até mesmo uma herança, tá? Já a escola brasileira define essa carta aqui
como se fosse uma carta de pequenos empecilhos, pequenos problemas, mas que serão logo resolvidos. Aí você me pergunta, então eu vou me definir como? Qual é a resposta certa? Não há uma resposta certa. Eu sempre uso essa carta quando eu vou... Uso não, perdão. Eu sempre olho essa carta numa tiragem, dependendo da pergunta, do contexto e das cartas que estão ao redor. Muitas vezes eu defino algo que realmente é uma sorte, que a pessoa vai conseguir, às vezes é um ganho de um dinheiro inesperado, mas é um valor pequeno. Também eu posso, dependendo do contexto da situação, definir que isso aqui são pequenos obstáculos, mas a pessoa vai resolver de forma imediata, porque apesar dos obstáculos, a sorte está ao seu lado, as coisas estão favoráveis, né? Então, gente, quando a gente for olhar essa carta, nunca se prenda a questões de escolas, certo? Sempre tenha esse olhar do contexto da pessoa, né? A pergunta que vai se fazer e a questão, né? A gente, eu tô com a garganta terrível, tá? Tampado mesmo. Se eu ficar falhando aqui, pessoal, me perdoe, tá? A questão, assim, de você... agora me perdi. Essa carta você tem que colocar de acordo com o contexto e a pergunta do cliente, tá? Não se pegue a questão de escolas. E claro, né, minha gente, a questão da técnica e a intuição ali também vai lhe mostrar qual é a resposta. Porque se a gente se prende a uma coisa pragmática, né, estática, a gente fica engessado nas interpretações, ok? Então, assim, tudo depende do contexto, tá? Olha, essa carta aqui, quando sai na espiritualidade, por exemplo, eu entendo muito que essa carta ela tá representando para a gente fazer banhos energéticos. Eu entendo o trevo na questão espiritual como banhos energéticos, que a gente precisa fazer uns banhos com ervas, tá? E na questão afetiva, amorosa, vai surgir sim um amor, né, inesperado, alguém que você nem imaginava sequer que ia surgir aí, ou então pode até ser, dependendo das cartas, uma pessoa que você nunca imaginava, né, que fosse gostar de você. E de repente você tem essa surpresa, algo inesperado. Também, gente, essa carta fala de oportunidades, porque afinal de contas, a gente constrói a nossa jornada, a nossa sorte, né? Nossos benefícios através do dia a dia, né? O que a gente pode ali estar construindo através de pensamentos, principalmente de atitudes, certo? Então, aqui também pode falar disso, que você, um dia de cada vez, você vai construindo e vai alcançar a sorte, né? Que a sorte na realidade, eu acredito que nada é por acaso, tudo é sincronizado com o universo, ok? Vamos lá para a carta 3. Gente, a carta do navio, geralmente essa carta, ela traz muito, assim, algumas dúvidas. As pessoas geralmente se apegam só fazer a leitura, só essa questão. Mudanças lentas. Algo que está mudando na sua vida de forma lenta. Gente, essa carta do navio, ela fala de muitas coisas bacanas. Por exemplo, ela fala assim realmente de mudanças que realmente vai acontecer de forma lenta, mas está acontecendo.
mas que tá acontecendo, tá? Mas também, olha, ela fala muito do mental da pessoa. Que a pessoa, ela pode estar ali naquele momento pensando em novos horizontes. Também uma pessoa que oscila, certo? Não é. As pessoas pensam que a carta da oscilação é apenas a carta das nuvens, mas não. A carta também dos navios também falam disso. Que muitas vezes a pessoa oscila os pensamentos. Tem hora que você pensa de um jeito, tem hora que você pensa de outro, tá? Também, pessoal, essa carta, ela representa muito questões de, assim, negócios estrangeiros. Não apenas estrangeiros, mas também negócios fora do seu local, do seu bairro, da sua cidade. Por exemplo, se tem um cliente que ele é empreendedor e fazer uma leitura, sai essa carta, né? Pode-se dizer o seguinte a ele, olha, você precisa expandir seus horizontes. Melhor dizendo, você precisa ir além do seu bairro, da sua cidade. Pois você fazendo isso, você vai alcançar, assim, realmente vai dobrar o seu faturamento, enfim. Então essa carta, pessoal, ela fala disso também, da pessoa ir além do local que se vive, ok? Na questão afetiva, o que eu posso dizer? Que essa relação, dependendo do contexto, pode estar oscilando, certo? É uma relação que ela geralmente assim, ela não tem uma certa estabilidade, tá? Pode representar que essa pessoa está indo embora, né, da sua vida, ou simplesmente, para quem está solteiro, alguém que está chegando na sua vida, tá? Gente, olha, e na questão espiritual, essa carta representa muito. Pode ser viagens astrais, pode ser também desencarne, tá? Representa muito isso aqui. Eu tive prova disso na minha vida pessoal, certo? Então essa carta, gente, ela tem vários significados bem bacanas. É claro, né, que você precisa entender a pergunta do cliente, o contexto, para adaptá-la ali de acordo com o contexto do cliente, tá? Vamos para a carta 4. Gente, essa carta, eu acho ela uma carta muito boa, assim, porque é uma carta que representa, né, para mim, o nosso lar, também representa também o nosso bairro, representa também o nosso oculto, nosso interno, né, dentro de si, como que tá dentro de si, dentro de nós mesmos. Mas, enfim, é uma carta que representa a família, o lar. Então aqui pode-se dizer assim, como que tu tá cuidando da tua vida familiar, né? Como que você tá cuidando dos seus, certo? Também aqui fala, né, se for uma questão de trabalho, aqui fala que é uma pessoa que já está há muito tempo, né, na empresa, é uma pessoa que já criou uma certa estabilidade nesta empresa, tá? Se for uma questão amorosa, se for uma pessoa que está solteira, pode representar que é uma pessoa que vai chegar, ou uma pessoa que ela já está conhecendo, já está namorando, que deseja ter realmente firmar um compromisso sério, deseja constituir família. Se for uma questão da pessoa já casada, então mostra que é um lar, é um casamento harmonioso, um casamento já estruturado, um casamento de anos, ok? E se for uma questão espiritual, eu entendo mais que essa carta ela representa a questão da tua família espiritual, certo? Ou então até mesmo, dependendo da situação, pedir
para que a pessoa procure uma casa espiritual para ser atendida, para poder fazer uma limpeza, enfim. Essa carta da casa, gente, geralmente é uma carta bem positiva, mas vai depender, como sempre eu falo, das demais cartas, tá? Que vai definir aí bem o significado dela e o do contexto do cliente. Gente, a carta da árvore, ela já representa a saúde, né? Em si, ela é uma temática da saúde. Mas ela não é apenas a saúde física. Ela pode representar uma saúde espiritual, mental, emocional, tá? E por fim a física. Então ela representa os 4 pilares assim, mental para eles, espiritual, mental, emocional e o físico. Isso mesmo, são os 4 pilares, né, da saúde da gente que essa carta da árvore representa. Se caso nessa carta da árvore sair uma carta negativa, uma carta dos ratos, por exemplo, pode representar que a pessoa pode estar energeticamente carregada, tá? Ou até mesmo, de fato, com um problema de saúde. Mas geralmente, quando sai assim, geralmente sai a carta do caixão próxima. Ou seja, nas minhas tiragens, eu percebi que quando a pessoa faz uma pergunta referente à saúde e sai a carta do caixão, ou então até mesmo numa mesa real, tá? E a carta do caixão está próxima, então já representa que aquela pessoa na questão física, ela já está bem debilitada, tá? Já atingiu o corpo físico, né? Não tá apenas no emocional, no energético, enfim. Atingiu também a parte física da pessoa, tá? Mas também, gente, essa carta da árvore, ela pode representar seus ancestrais. Sua família também espiritual pode representar também, certo? Também ela pode falar o seguinte: olha, tu pode alcançar, né, o céu, mas mantenha os teus pés firmes no chão, ou seja, tenha sonhos, projetos, tenha também, digamos assim, ambições. Porém, mantenha-se firme, principalmente na constância, e entender que o processo é lento. E o processo não é da noite para o dia, tá? Que as coisas tudo vem com o tempo, certo? E manter o pé no chão é isso, é você sonhar, mas saber como está indo o teu sonho, através do planejamento, através de estratégia e principalmente entender que somos seres humanos de erros e acertos. Muitas vezes a gente vai errar muito até alcançar onde que precisamos e desejamos, ok? Na carta 6, gente, olha, de acordo com o livro da Odete, né? Ela diz que a carta 6 é a pior carta do baralho cigano, certo? Por quê? Porque as nuvens, realmente ela traz essa certa instabilidade. É como se, por exemplo, a pessoa não conseguisse enxergar as coisas boas, porque ela está naquela nuvem, naquela vibe de coisas negativas, né? Ela só vê problema, ela só vê coisas ruins. Ou seja, o pensamento dela está totalmente ligado, né, à baixa vibração. Então, por isso que dificilmente a pessoa consegue enxergar que mesmo com os problemas que existem, mas é algo passageiro, porque
A nuvem por si só ela é passageira mesmo. Depois vê um sol ali, lindo, maravilhoso, para iluminar tudo, aquela chuva, aquela coisa tenebrosa vai embora, não é isso? Então, pessoal, vamos botar no geral. A carta realmente das nuvens é uma carta realmente pesada. É uma carta que fala realmente de que coisas que a pessoa em si, né, ela não está enxergando além do horizonte, né, como se diz a história. E as coisas realmente não vai fluir, não vai andar, tá? Se for numa questão amorosa, geralmente se falasse de relacionamentos muito conturbados, né? Relacionamentos que as pessoas não se enxergam, que as pessoas não conseguem olhar um para o outro de uma forma positiva, né? De uma forma amorosa. Sempre vê o lado ruim daquela pessoa. Se for na área financeira também, retrata que você vai passar uns perrengues, né? Na vida financeira. Aí as coisas ainda não vão estar alinhadas para que você venha alcançar o teu objetivo, né? Se for a questão de trabalho, ou você realmente no trabalho não está conseguindo dar o teu melhor, né? O teu empenho lá. Às vezes você está fazendo as coisas de forma muito errada, digam, errada como? O espaço que você lá dá na empresa que você tá, é como se você não fizesse o suficiente, certo? Também, se a pessoa tiver desempregada, fala que a pessoa realmente não vai alcançar ali o emprego, né? Porque existe ainda muito atrapalho. Gente, também quando eu vejo essa carta na área espiritual, eu entendo que a pessoa recebeu algum tipo de magia, onde que é, fizesse com que ela ficasse com a cabeça, né, realmente virada. É isso que eu entendo. Porque essas nuvens aqui, ela me fala muito dessa instabilidade mental, certo? Gente, qualquer dúvida, tá? Vocês podem ir perguntando. Se quiser acrescentar algo, pode falar também, tá certo? Gente, vamos aqui na carta 7. Aquela esperada cobra, né? As pessoas têm muito medo da carta da cobra. Realmente, né? Quando a gente olha logo assim, ela fala, né? De traições, de inveja, né? De pessoas manipuladoras. Mas também, pessoal, a carta da cobra tem o outro lado muito positivo, que ela fala de quê? De cura, de transformação, certo? Por que de cura? Se eu não me engano, não sei se é da medicina, né, que tem a cobra lá, né? Eu não sei se é da psicologia, enfim. Eu tô esquecida agora, pessoal. Eu sei que na área da saúde, ou é da área da psicologia, ou da área da medicina, que tem uma cobra lá como emblema, a cobra, certo? Porque ela representa realmente a cura, tá? E não é apenas cura física, é cura em todos os sentidos, tá? Mas, quando sai essa carta, a gente precisa, quando for olhar, se for uma mesa real, por exemplo, a gente precisa olhar o que está, quais são as cartas bem próximas da cobra, né? Porque ali você precisa informar ao cliente, ao consulente, coisas que ele precisa estar atentos, ficar ligado para que ele não seja enganado, né? Para que ele não seja iludido, tá? Essa carta da cobra, pessoal, ela pode representar também para a pessoa ficar mais esperta, a pessoa ser uma pessoa ter jogo de cintura, certo? Tudo vai depender, como sempre eu falo, do contexto da pergunta, tá? Para se colocar
de acordo a realidade ali do cliente, certo? Na questão afetiva, gente, quando sai cobra, com certeza é uma pessoa, se for uma pessoa que já tem um compromisso, e você pergunta, olha, sobre o seu relacionamento e sai a cobra, então tá dizendo assim, olha, cuidado, observe mais a sua relação, né? Porque realmente a pessoa pode estar pulando a cerca, certo? Ou até mesmo a pessoa pode ter um amante, tá? Mas claro que a gente por consulente, a gente tem que ter um jeito de falar, a gente não é para falar, ele tem um amante, não. Você precisa informar o cliente, né, o consulente, que ele precisa prestar atenção nos sinais do que essa pessoa está fazendo, né? Para averiguar se esse relacionamento realmente vale a pena para a pessoa, se o relacionamento está sendo bacana, entendeu? Assim, eu sou dessa cartomante que eu não gosto de falar de traição. Tem pessoa que fala, tá tudo bem, não existe certo ou errado. Mas eu particularmente não acho legal falar assim, que até porque é um choque muito grande e a gente não sabe com quem tá lidando e o que a pessoa pode fazer. De repente eu ver aquela notícia e de repente fazer uma loucura, gente. Então a gente precisa ter muito cuidado como vai dar as informações para as pessoas, tá? A carta 8, gente, a carta 8, o caixão, né? No geral, ela fala de questão de mudanças. Coisas estão sendo encerradas, né? Ciclos, né? Encerrados para surgir novas coisas, novas que estão por vir. E pode até ser mesmo situações ou ciclos que pode se encerrar e você não vai gostar tanto assim, tá? Você vai chorar, você vai se lamentar, ok? Mas é algo que precisa ser encerrado para que você dê o próximo passo na sua evolução, na sua vida. Como eu falei, né? O caixão, né, perto da árvore, ele fala a questão de doença física, certo? O caixão também, pessoal, na questão da vida afetiva, já fala que aquele relacionamento já acabou há muito tempo, já não existe amor. É um casamento, um relacionamento parado, frio. Se perguntar sobre a pessoa, fulano de tal, o que ele sente por mim? E saiu o caixão, então diz que a pessoa não sente nada. Que a pessoa, ou simplesmente a pessoa tá fechada, né? Se você apenas está conversando, paquerando, né? Tá dizendo que a pessoa tá fechada para relacionamentos, para sentimentos, entendeu? Se for na questão financeira, posso dizer também, pessoal, na questão financeira, que aqui tem um dinheiro guardado, tá? Pode falar da pessoa realmente fazer uma certa economia, guardar aquele dinheiro, mas também pode falar que na questão financeira, o dinheiro, ele não tá fluindo, né? Ele tá trancado praticamente, né? Ou até mesmo a pessoa só recebe aquele valor, não evolui mais, não multiplica, certo? Enfim, vamos lá para a carta 9. Essa carta é maravilhosa, gente. A carta do buquê. Gente, a carta do buquê é uma carta que representa pequenas alegrias que a pessoa precisa vivenciar o momento presente, tá? É uma carta que fala muito, né, da beleza, né? Tanto da beleza física, como também uma beleza interna, né? É uma pessoa que por onde passa, ela vai exalar aquela beleza, independente de ser física ou da energia da pessoa, tá? Fala também que de presentes, que as pessoas podem sim receber presentes, tá? Também, pessoal, na vida, digamos assim, na vida espiritual, essa carta das flores,
que é o buquê, né? Eu já interpreto assim, que é essa que por exemplo, se eu perguntar em relação à minha entidade, né, feminina, e sai a carta do buquê, eu entendo que talvez ela esteja assim pedindo, né, que eu faça uma oferenda para ela de rosas, de flores, sabe? Também pode representar banhos, banhos de sedução, porque é rosas, né? Ali tem as rosas, o buquê, então representa muito isso aí também, tá? Vamos lá na carta 10. Gente, a foice. A foice, ela representa muito a questão de mudanças inesperadas, né? Mudanças brutas. Por que isso? Porque a carta da foice em si, ela já tem essa força, né? Essa tonalidade assim, pesada, tá? Mas por quê? Não é mudanças bruscas, mas é algo que algum tempo atrás a pessoa, né? Ou aquela situação já vem crescendo, né? Chegou o tempo, amadureceu, floresceu e tá na hora de cortar, de colher, né? Também fala muito disso, né? O que você plantou atrás, você vai colher amanhã. Essa carta para mim, quando ela me vem assim na leitura, assim, poxa, independente do que tu plantou, tu vai colher, né? Não importa, não tem escapatória. Mesmo que você se arrependa assim, mas eu plantei, eu não queria colher. Vai colher, porque até na palavra de Deus diz o seguinte: de Deus não se zomba. O que o homem planta, ele colhe. Então já é certo, tá? Na questão afetiva, ela fala que é uma carta que fala de rompimentos das relações, tá? Se a pessoa ainda vive com a pessoa, mas já existe há muito tempo aquele rompimento emocional, aquela ligação já não existe mais, certo? E a tendência é realmente os dois, cada qual pegar o seu caminho. Se for uma questão do trabalho, pode ser um corte de pessoal ou um corte, né? Até a própria pessoa mesmo, né? O consulente sair, tá arriscado realmente a sair daí da empresa, tá? Se for na questão de saúde, né? Pode ser falando de cirurgias, que a pessoa pode passar por alguma cirurgia, tá? Enfim, gente, a carta da força, assim, não vou nem explanar muito, porque é uma carta muito simples de entender, né? Mas qualquer dúvida pode perguntar, tá? A carta 11, chicote. Gente, pensa numa carta também. O pessoal às vezes acha ela meio pesada, mas o que o chicote representa? Ele representa geralmente o quê? Persistência. Também pode ser uma penitência, tá? O chicote em si, no geral, ele fala muito na questão da pessoa ser perseverante naquilo que quer. E também fala muito assim de pessoas que se punem, né? Ou então até mesmo pessoas, né, que são muito exigentes, tá? Na questão, na questão física, né? Na questão de saúde, gente, eu já entendo assim que essa carta do chicote, ela pode representar pessoas que
que geralmente ela se excede muito nas questões da sua saúde. Como assim, Dani? Ela se excede, por exemplo, em bebidas, em comidas. Mas como assim? É, porque a carta do chicote não é algo que tá machucando, não é algo que tá ali maltratando, né? Que maltrata, que machuca. Então, se for na questão da saúde, eu já entendo isso. Que a pessoa tá se auto-maltratando, seja em bebidas, seja em comida, tá? Se for, ou então em excesso de exercício também pode acontecer, a pessoa até ter uma lesão. Se for uma questão afetiva, amorosa, fala, né, de que a relação em si não tá legal, só existe muita discussão, muita briga, né, um machucando o outro, ou um só machucando o outro, né, enfim. Se for na questão do trabalho, eu entendo que ou a pessoa ela trabalha num setor muito pesado, né? Que, enfim, se digamos assim, um trabalho que a pessoa requer muito esforço físico, né? Ou então até mesmo no trabalho, se não for uma questão física, pode ser uma questão mental mesmo. Aquela pressão que a pessoa recebe, né? No trabalho, aquela exigência para que a pessoa venha cumprir o seu objetivo, a sua meta. Então, eu vejo muito isso aí também, tá? Nessa carta do chicote em relação ao trabalho, tá? Vamos lá para a carta, a última carta, gente. A carta 12, a carta dos pássaros. Gente, a carta dos pássaros é uma carta, muitas vezes, confunde certas coisas, porque ela, em si, ela significa conversas, né? Tanto em conversas pessoais, como em o WhatsApp, o telefone. E também pode representar situações, assim, de estresse, tá? Mas por quê? Veja só, por que pode representar a questão de estresse? Eu vou explicar aqui. Porque, por exemplo, quando tem de manhã logo cedo, ou então à noitezinha, quando tem aquele monte de pássaros, né? Não sei se fiz certo, mas fica aquele coisa, sabe? Às vezes até dá uma dor no ouvido da gente, não é verdade? Eles cantando ali, muitos pássaros cantando ao mesmo tempo, causa até estresse mesmo nas pessoas aqui dali, tá? Entretanto, na questão da comunicação, pra mim, isso aí faz mais sentido, tá? Pode falar na questão de estresse, dependendo das cartas que estão ao redor. Mas pra mim, a carta 12 dos pássaros faz mais sentido na questão de comunicação e principalmente de pessoas assim se entenderem bem. É como se fosse também um tipo de parceria, né? Algo que eles ali, duas pessoas, ou a sociedade, enfim, uma comunidade, entram em acordo e se entendem, né? São, são assim, pessoas que têm uma boa comunicação uma com a outra, certo? Agora depende também, como eu disse, do contexto e das cartas ao redor. Por exemplo, se for uma questão afetiva, eu já diria que essa carta ela representa, né, que o casal que se entende, que o casal eles têm uma boa comunicação, que ele no diálogo entre eles, né, eles sabem, né, colocar um para o outro o que sente e ali se resolve se caso tiver algo, né, que não está agradando, algo que está estressando o casal, eles resolvem ali, certo? Porque eles têm uma boa comunicação. Já na questão também de trabalho, já vejo parcerias,
pessoas que vivem de sociedade. Na questão de dinheiro, pode ser que, assim, você vai receber um dinheiro de uma pessoa, de um parceiro seu, né? Um presente, quando digo assim, até dá para você olhar. Então, esse dinheiro para você, tá? Questão de parceiro, enfim. Gente, essa casa dos pássaros, ela fala de, principalmente de entendimento, né? E harmonia, tá? Gente, por hoje é só, certo? Como eu disse, é uma breve explicação. Eu não vou me aprofundar muito porque é muita coisa, né? Mas enfim, se vocês gostaram aí, dá o like e deixa aí os seus comentários, ok? Até o próximo vídeo.